Queridos alunos, boa tarde. Correção de geografia. A nossa última aula de geografia da semana. Vamos lá? Atividades da página 75. Toda sociedade precisa de regras que organizam o cotidiano das pessoas. Faça a leitura dos textos e preencha a tabela com os dados solicitados. Aqui nós temos o código de Hammurabi. Nós lemos, na aula, e eu vou ler para que a gente possa fazer as atividades já com correção. Código de Hammurabi 218. Um médico faz uma grande incisão com um bisturi e matar ou se abrir um tumor com um bisturi e cortar fora o olho, suas mãos deverão ser cortadas. 219. Se um médico fizer uma grande incisão no escravo de um liberto e o matar, deve substituir o escravo por outro escravo. 221. Se um médico curar um osso quebrado ou um tecido atingido de um homem, o paciente deverá pagar ao médico 5 silos em dinheiro. 229. Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar de maneira apropriada, e a casa que ele construiu cair e matar o proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. 230. Se ela matar o filho do proprietário, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. 231. Se matar um escravo do proprietário, ele deverá pagar, escravo por escravo, ao dono da casa. Já comentamos a respeito, agora vamos às atividades. Data de escrito. Escrito em cerca de 1780 antes de Cristo. Eu disse para vocês lá na explicação, na aula que eu expliquei, que o antes de Cristo aí é fundamental, não pode deixar de colocar. Ah, não vai fazer diferença? Vai fazer toda a diferença, tá? Lembrem que o A é minúsculo e o C de Cristo maiúsculo. A quem se destina? A quem destina a lei de Hammurabi? Aos habitantes da Babilônia. Aos habitantes da Babilônia. Sua impressão sobre essas regras. É você, é a sua opinião. Então, pela sua opinião, que você diria? Eu diria que aqui se faz, aqui se paga. Ou olho por olho, dente por dente. Ou seja, faça e pagará com a mesma medida. Então, se você faz, você vai pagar. Vamos ao preâmbulo? Nosso preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5/10/1988, tem o seguinte enunciado: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralistas e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com ordem interna e internacional, com solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Terceiro, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo-se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão de atividades intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Ok? Então aí está o preâmbulo. Então vamos às questões? Data em que foi escrito: 1988. Depois, a quem se destina? Ao povo brasileiro. Sua impressão sobre essas regras. O que você acha dessas regras? Ela é justa? Tem direitos e deveres? Você quem vai colocar aqui. Então, eu diria que é justa, que garante liberdade, proteção, tem os direitos e os deveres. Ok? Então, vamos acabando. Número 2, leia a tirinha do Calvin. Quando eu crescer, não vou ler o jornal e não vou seguir assuntos complexos e não vou votar. Desse jeito, eu posso reclamar que o governo não me representa. Daí, quando eu entrar pelo cano, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar minha maior falta de participação. Um engenhoso plano autorrealizado. É muito mais divertido pôr a culpa nas coisas do que consertá-las. Então aí você tem a questão que diz: letra A. Você considera a atitude de Calvin correta? Por quê? Eu diria que não. As atitudes dos governantes afetam a nossa vida. Crie um diálogo no qual o menino Calvin age como cidadão, diferente do que está fazendo na tirinha. Então, você vai criar
Eu já havia dito, você vai criar. Então, quando você mandar a sua atividade, eu vou analisar o seu